Originalmente planejado para aparecer em somente um único jogo, Crash Bandicoot mais tarde se tornaria um personagem recorrente devido a alguns fatores. Você verá tais fatores neste iceberg. Não é um irmão? Como muitas pessoas já sabem, Crash Bandicoot não é realmente um irmão de Crash e Coco. Ele foi criado anos após a criação de Crash e Coco, então é improvável que ele tenha vindo da mesma linhagem de Crash e Coco. O marsupial listrado oriental vive por apenas 3 a 2 anos, e há uma diferença de 5 anos entre Crash Bandicoot 1 e Crash Bandicoot The Wrath of Cortex. Se você está se perguntando o porquê de Crash e Coco ainda estarem vivos, a resposta está na mutação deles. Crash é, no máximo, um irmão adotivo, ao invés de biológico. Jerônimo! Jerônimo é uma exclamação de origem norte-americana. É usada pelos paraquedistas do Exército dos Estados Unidos desde a década de 40. Crash usa essa exclamação em Crash Nitro Kart e em Crash Team Racing Nitro Field ao pular. Um fato curioso é que essa exclamação também foi usada pelos dubladores de outros idiomas. Geronimo! 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 Sem dor, sem ganho. Sem dor, sem ganho é um provérbio usado desde a década de 80 como um lema de exercício que traz esperança por recompensas de alto valor pelo preço de trabalho duro ou até mesmo doloroso. A mensagem por trás de sem dor, sem ganho tem origem na Grécia Antiga. Crash usa esse lema em Crash Nitro Kart. No pain, no gain! Pain is fame! Se non soffri non vinci. Sin pena non hai gloria. Fogo no buraco. Fogo no buraco é uma expressão que indica que uma detonação explosiva em um espaço confinado é iminente. Ela se originou de mineradores norte-americanos que precisavam avisar seus companheiros de que uma carga explosiva havia sido colocada. A frase aparece nesse sentido em regulamentações estaduais de mineração norte-americanas, em procedimentos militares e corporativos e em vários livros impressos e narrativas relacionadas à mineração e detonações militares, como durante o descarte de bombas ou o lançamento de granadas em um espaço confinado. Crash usa essa frase em Crash Nitro Kart. Fanho! Grenade! Und Feuer! Da hast du's! Explosione imminente. Toma fuego y toma esto. Vamos lá! Esta é uma frase original, inclusive. Em Crash Nitro Kart, Crash diz "Yeah, baby, come on", e outras palavras tão rápido que eu nem consigo identificá-las. O curioso é que essa frase também está disponível em diferentes idiomas, traduzida. Yeah, baby, come on! Goed zo, coma! Ouais, bébé, vas-y! Yeah, baby, los dos! Vai, dolcezza, dai! Ixi! Ora! Sì, venga! Luta de pernas indiana. Crash convida Crash a uma luta de pernas indianas em Crash Tag Team Racing. O áudio pode ser acionado no parque. Hey, Crashy, want an Indian leg wrestle? Maybe later then. A fala, no entanto, não se encaixa no personagem, na minha opinião. Muitos personagens estão fora de personagem em Crash Tag Team Racing devido a quão mal o jogo foi desenvolvido. Dubladores. Crash teve 3 dubladores ao longo da série. Seu primeiro dublador, Kevin Michael Richards, dublou Crash entre 2001 e 2003. Em seguida, Crash foi dublado por Chris Williams, de 2005 a 2008. E o terceiro e último dublador é Ike Amadi, para o remake de Crash Team Racing, que foi lançado em 2019. Kevin também participou daquele jogo, porém dublando Stu.
Paródia do Mr. T. A mudança de design que Crunch teve em 2005 o fez parecer com Mr. T, e isso não é coincidência. Até seus maneirismos lembram o Mr. T. Parece que os desenvolvedores tinham alguma fixação pelo Mr. T, já que até mesmo o titã Belsa é uma paródia dele. Mr. T é um ator americano e lutador livre aposentado. Influência da Universal. Crunch foi desenhado por Greg Ritter, da Traveler's Tales, e Sean Krenkel, da Universal. Isso significa que, embora a Universal Interactive Studios tenha causado alguns danos à franquia, ela pelo menos fez algumas contribuições boas. Threads em Wrath of Cortex. O design de Wrath of Cortex tem duas variações para Crunch. Uma é uma variação do jogo em que Crunch usa as calças com camuflagem militar, e a outra é uma renderização que mostra Crunch usando calças cinza. Qual delas é original, caso você pergunte? Então, considerando que o jogo é de 2001 e o guia oficial do jogo é de 2002, o design original é o design do jogo. A pequena mudança de design provavelmente foi feita para melhorar sua aparência, ao invés de depender de um design que foi feito em torno de limitações de console. O fato a seguir não está diretamente relacionado a Wrath of Cortex, mas vou colocá-lo aqui porque ainda assim é uma mudança de design. Os devs mudaram a cor dos olhos de Crunch ao longo da série. Começa verde, como os de Crash e Coco em Wrath of Cortex, depois muda de azul, por algum motivo em Crash Nitro Kart, depois volta para verde em Twinsanity, depois marrom em Crash Tag Team Racing, depois preto em Crash of the Titans e Crash Mind Over Mutant, e depois azul novamente em Crash Team Racing Battlefield. Opinião dos criadores originais. De acordo com o site Crash Bandicoot The Wrath of Cortex Fandom, os criadores originais de Crash Bandicoot da Neurodog não gostaram do personagem por acharem que ele não combina com o jogo. No entanto, não há fonte para isso, então é possível que essa informação seja falsa. Analfabeto. De acordo com uma fala específica de Crash Tag Team Racing, Crunch é analfabeto. I never learned to read! Mas considerando que os personagens estão fora de personagem naquele jogo, eu descarto isso como não canônico. Não há nenhuma evidência de que Crunch seja analfabeto. É engraçado pensar em um personagem que é muito forte, porém muito burro. Existem muitos personagens que se encaixam nesse arquétipo quando olhamos para diferentes franquias. A franquia de Crash Bandicoot já tem Tiny Tiger para essa função. Também se espera que os soldados tenham boa educação, não apenas força. Tiny Tiger, por outro lado, foi multado para ser apenas uma fera forte. Ter dois personagens fortes e burros saturaria a franquia. Referência aos Simpsons. Crunch faz referências a outros jogos da Warner Entertainment e Crash Tag Team Racing, tais como The Simpsons Road Rage e The Simpsons Hit and Run. Whiplash! Road Rage! Hit and Run! Falha de voz em alemão. Seu dublador alemão teve uma falha de voz durante a narração. Oh yeah! Rascunho inicial da história. Um antigo rascunho da história apresentava uma versão alternativa do momento decisivo e do momento final do jogo, que envolvia Crash lutando contra Crunch em um traje robô mecânico. No final da luta, Crunch destruiria o traje de Crash com um raio de eletricidade. Os destroços resultantes deixariam Cortex inconsciente, destruiriam o dispositivo de controle remoto que controla Crunch e iniciariam um incêndio elétrico na estação espacial. Enquanto os Bandicoots escapam para retomar suas férias na praia, as ruínas da estação espacial cairiam na ilha do assentamento original de Cortex, permitindo convenientemente que Cortex e Uka Uka retomassem suas tentativas de dominação mundial. Crunch to Insanity. Embora Crunch nunca tenha sido planejado para ser um personagem jogável, Traveler's Tales estava planejando dar a Crunch mais importância. Haveria um pequeno museu na ilha Insanity e Crunch seria o residente. O jogador lhe daria gemas em troca de desbloquear galerias. Crunch também apareceria em uma pequena ilha, de acordo com a arte conceitual. Há uma entrevista que confirma isso.
Terapeuta. Em pelo menos 2 jogos de Crash desenvolvidos pela Oracle Entertainment, Crunch diz: meu terapeuta me disse para evitar isso. My therapist told me to avoid this! My therapist told me to avoid this! Poder elemental. Além de ser um marsupial mutante 3 vezes mais forte que Crash, de acordo com o guia do jogo, e treinado para ser um super soldado, Crunch também usou o poder dos elementais, um grupo de 4 máscaras mágicas antigas que controlam os elementos da Terra, daí o nome. Cortex poderia ter usado Crunch para destruir tudo, mas felizmente ele era tão obcecado por Crash que simplesmente ignorou o potencial ou até mesmo se esqueceu dele. Ao contrário de Crash, Crunch foi criado para ser um super soldado em vez de um general, e seu codinome era Experimento 11.138. A revista. Em Crash Mind Over Mutant, bem no começo, lá está ele segurando uma revista e parecendo um tanto quanto interessado. Se Crash acertar Crunch, Crunch mostrará o outro lado da revista. A revista mostra Coco Bandicoot. Considerando que Coco é uma personagem de menor, não consigo entender o motivo da Oracle Entertainment achar que seria uma boa ideia usar Coco daquela forma. Pelo menos ela parece bem vestida, mas ainda assim, ela não deveria ter sido usada daquele jeito. Crunch não mostra interesse por Coco naquele jogo, então essa coisa é um easter egg. No entanto, esta não é a primeira vez em que o Coco Bandicoot é sexualizada pela Oracle Entertainment. Se você quiser ver mais casos, confira o vídeo de iceberg de Coco Bandicoot.